Vasco e Corinthians, quem chega como favorito para essa grande final? Será que tem favorito? Bom, eu vejo assim, o Corinthians, se é para ter um favorito de algum lado, eu acho que são dois times que durante a temporada oscilaram bastante. São dois times que têm jogadores com poder de decisão. São dois técnicos. O Dorival com mais experiência em Copa do Brasil, mas o Diniz, um técnico também campeão da Libertadores. Então, assim, são dois técnicos muito bons. São dois elencos que eu acho que, assim, talvez em elenco, questão de elenco, o Corinthians está acima do Vasco, porque o Vasco não tem elenco. O Vasco tem um bom time titular. O Vasco não tem bons reservas, tirando ali o Verratti e talvez o Tietê, que são dois reservas confiáveis, vamos dizer assim. O Vasco não tem um bom banco. Agora, se você pegar, são dois times que oscilaram bastante durante a temporada. É fato que o fator de estar na Copa do Brasil para esses dois times, eu acho que sim influenciou o desempenho do Vasco e sim influenciou o desempenho do Corinthians. Quando você pega, você já não almeja grandes coisas no Campeonato Brasileiro. Queira ou não, os jogadores tiram um pouco o pé. Você não entra. Futebol ele é muito emocional, ele é muito. Não deveria ser. Todo jogo deveria ser entrar para ganhar, entrar com força máxima, mas a gente sabe que isso influencia muito o ânimo dos jogadores, isso influencia, não tem como. Então, assim, eu acho que o fator Copa do Brasil fez esses dois times tirarem um pouco o pé durante o campeonato e fez muita gente achar que esses dois times não tinham capacidade de chegar numa final de Copa do Brasil. É o duelo dos dois azarões, os times que todo mundo achou que não iriam chegar. Eu particularmente achava que sim, tinha chance de dar Vasco e Corinthians, até porque são dois times que se prepararam para essa Copa do Brasil. Queira ou não, goste ou não, Vasco e Corinthians se prepararam para essa Copa do Brasil. Eu vi dois times que estavam muito focados nessa Copa do Brasil acima do Cruzeiro e do Fluminense, porque Cruzeiro e Fluminense estavam muito focados no Brasileirão. E é óbvio, para mim é muito óbvio que esses dois times, Vasco e Corinthians, priorizaram a Copa do Brasil e conseguiram chegar à final. E o Cruzeiro e o Fluminense, pelo fato de estarem buscando uma Libertadores, queira ou não, focaram nisso. E conseguiram também seus objetivos na temporada. Cruzeiro e Fluminense estão na Libertadores. Eu particularmente falava para todo mundo assim, ó, entre Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro tem um elenco melhor, tem um futebol melhor, só que eu acho que o Corinthians tem peças e tem um estádio que joga a seu favor, e o Corinthians tem peças que podem decidir. É lógico que o Cruzeiro também tem peças que podem decidir? Tem. Caio Jorge é um excelente jogador, Matheus Pereira, Cássio, Fabrício Bruno. Só que eu acho que o time do Corinthians tinha mais casca. Inclusive é isso que eu falo que se tem um favoritismo leve nesse jogo Vasco e Corinthians, ele é por Corinthians porque é um time com mais casca. É um time acostumado a grandes decisões. O Vasco talvez não seja um time que esteja ainda acostumado a grandes decisões, apesar de ter criado uma casca na Copa do Brasil. Desde o ano passado, o time veio criando essa casca na Copa do Brasil. E isso é muito importante para o Vasco. Ir criando essa casca, bateu o semifinal ano passado, do jeito que foi, batendo nos pênaltis, passando nos pênaltis, Léo Jardim catando sempre. E esse sofrimento, o Diniz fala muito sobre isso. Esse sofrimento que vai tendo, ele vai criando casca nos jogadores. Então, assim, o Vasco foi criando essa casca. Só que o Vasco é um time que oscila em alguns momentos. O que me irrita muito no Vasco é que o Vasco toma gols totalmente desnecessários. Eu não vejo o Corinthians tomando tanto gols ridículos igual o Vasco. Inclusive, até então, até a partida contra o Cruzeiro, o Corinthians não, acho que não tinha tomado gol, né? Eu tenho que confirmar certinho, mas eu acho que o Corinthians não tinha tomado gol na Copa do Brasil, era um gol. Mas era uma defesa muito sólida na Copa do Brasil.
E o Corinthians é muito forte na sua casa, assim como o Vasco historicamente é muito forte em São Januário, mas destacar que o Vasco nesse ano não teve o fator casa como um dos seus principais pontos. Teve anos que o Vasco foi rebaixado, mas que teve um desempenho bom em São Januário e perdia tudo fora. Esse ano, o Vasco não foi bem em São Januário, não conseguiu exercer o seu fator casa, e isso influenciou muito o Vasco. Isso influenciou muito o Vasco nesse ano. Se o Vasco tivesse tido um desempenho melhor, poderia ter buscado uma Libertadores, mas foi muito ruim o desempenho do Vasco em casa esse ano. E também, por outro lado, o Corinthians oscilou bastante em casa esse ano. Então são dois times que oscilaram também em casa. Mas o Corinthians, ele é bem mais forte, continua, mesmo oscilando, o Corinthians é muito forte em sua casa. E eu acho que esse primeiro jogo, ele tem um poder muito grande de decisão, principalmente para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians se apega muito à força da sua casa e o Corinthians precisa jogar bem na sua casa, porque tem todo esse histórico a seu favor de que o Vasco não ganha lá. Eu acho que o Vasco só tem uma vitória lá, se não me engano. Então o Corinthians tem esse favoritismo de números, de história, que o Vasco não ganha. Historicamente, o Vasco é freguês do Corinthians, infelizmente. Tabus, eu particularmente, quando é contra o meu time, eu sempre penso muito e falo, ó, tabu também não pode se apegar a tabu, porque uma hora o tabu quebra. Tabu não vai acontecer pro resto da vida. Tinha 10 anos que o Vasco não ganhava do Corinthians, ganhou esses dias pra trás aí, o ano passado. Ganhou. Então, assim, tabus foram feitos para serem quebrados. Mas eu acho que o time do Corinthians leva essa vantagem de ser um pouco mais decisivo. Agora, elenco a elenco, eu acho que são dois elencos bem parecidos. Muita gente vai achar que é clubismo. O Vasco tem o Hugo Souza e o Vasco tem o Léo Jardim. Então, assim, são dois goleiros pegadores de pênalti. São dois goleiros que oscilam também em alguns momentos. O Hugo Souza oscilou em alguns momentos. Mas são dois goleiros que a torcida adora. O Vasco melhorou a sua zaga. Acho que muita gente tem um preconceito com o Vasco, uma má vontade com o Vasco, mas o Vasco melhorou a sua dupla de zaga. Robert Renan e Carlos Cuesta é uma dupla de zaga boa. Eu acho que o meio de campo do Corinthians é um pouco melhor do que o do Vasco. Porém, o Vasco ganhou um reforço de peso, que muita gente não estava contando com isso. Muita gente ficou surpreendido, porque o Barros, todo mundo sabe que o Barros já estava jogando muito. Agora, as partidas que vieram fazendo, o Thiago Mendes foi um reforço que o Vasco ganhou de alto nível nesse final. As duas partidas do Thiago Mendes foram partidas de alto nível nessa semifinal de Copa do Brasil. Se vai manter ou não, só o tempo vai dizer. Mas foram duas partidas de alto nível. Então, o Vasco conseguiu um reforço de peso para o meio de campo. Barros e Thiago Mendes é um meio de campo, sim, que pode entregar muito nesses últimos dois jogos. O Corinthians tem o Memphis, que também eu acho que ele entrega mais que o Coutinho ainda nessa temporada. Eu acho não, ele entrega mais que o Coutinho. Mas são dois jogadores que são imprevisíveis. O Memphis, em muitos momentos, também é criticado por se preservar, por não dar o seu máximo, por chegar na seleção e jogar bem. E o Coutinho oscila também bastante, mas o Coutinho também é muito participativo. Muita gente critica o Coutinho porque espera um Coutinho da Europa. E esse Coutinho da Europa, ele não vai voltar mais. Não existe. Não existe voltar ao Coutinho da Europa. O Coutinho hoje ele é mais um meia mesmo de criação do que aquele meia atacante, corredor que a gente que vinha cortando ali, chutava de fora da área. Mas o Coutinho ajuda sim, entrega muito para a equipe do Vasco. Ontem, é verdade, ele não fez uma boa partida, mas eu acho que assim, é um duelo bem equilibrado entre Memphis e Coutinho. Eu acho que o Memphis tá um pouco acima, porque já decidiu partidas pro Corinthians esse ano, e eu acho que falta isso pro Coutinho, decidir partidas com gols, não só com passes, não só com jogar bem, porque no final o que importa é
quem fez o gol ali, o povo não vê quem começou ali a jogada. Então acho que falta isso pro Coutinho. Agora, no ataque mesmo, eu acho que o Vasco tem 2 jogadores que podem desequilibrar. E eu acho que o melhor jogador desse confronto, que está no melhor momento, é o Ryan. O melhor jogador desse confronto é o Ryan. Então, é um jogador que pode desequilibrar. É um jogador de muita força física. Muita força física. E a partida que fez o Andrés Gomes nessas 2 semifinais foram partidas de um excelente nível. Foram partidas de assim, nível Europa. Nível jogador de Europa. Então, assim, se o Andrés Gomes e o Ryan conseguirem repetir boas atuações, o Vasco consegue se igualar ao Corinthians. Por outro lado, o Corinthians tem o Yuri Alberto, que é um jogador que oscila bastante, que entrega gols, mas que também entrega, ali a gente sabe, entrega até alguns memes. O Yuri Alberto inclusive, errou o pênalti, o que poderia ter custado muito caro para ele. Ele errou o pênalti, mais um pênalti, cavou aquele contra o Flamengo e tal. Então, o Yuri Alberto não tem vivido um bom momento nesse final de ano com o Corinthians. Muita gente fala que ele tá até meio machucado. Então, eu acho que o bom momento do Andrés Gomes, o bom momento do Ryan, pode igualar um pouco esse confronto. Então, mas assim, é um confronto bem equilibrado que vai ser decidido no detalhe. E o meu medo em relação ao Vasco é o Vasco entregar gols. Porque se você pegar os 2 jogos contra o Fluminense, o gol do Fluminense sai de uma falta logo depois do Léo Jardim quase ser expulso num lance bizonho, numa saída de bola totalmente errada. E aí depois tem a falta e ficou ali uma brigaiada, o Fluminense brigando lá dentro da área, aquele puxa, empurra, e eles fizeram uma jogada ensaiada e saiu o gol, que desviou, uma bola muito difícil pro goleiro. Não, esse não foi tanto um erro na jogada, foi uma falta de atenção sim, mas essa jogada só saiu por um erro grosseiro do Léo Jardim. No segundo jogo foi um gol contra, que eu já revi. Não é queimando o jogador, mas eu já revi esse lance do Paulo Henrique. Umas 10 vezes eu não consegui entender o que ele pensou ali naquele momento. Porque ele tava com o domínio da bola. Eu não sei se ele desesperou. E graças a Deus, a temporada do Paulo Henrique não foi encerrada dessa maneira, porque seria muito triste para um jogador que teve uma temporada muito boa encerrar dessa maneira com um erro daquele. Porém, é um erro que não se pode cometer, que poderia ter saído caro esse gol. E nas 2 partidas, o Léo Jardim quase não fez defesas. Então o Vasco fez boas partidas contra o Fluminense. Então são 2 times que podem entregar bastante. Eu acho que é muito igual. E o que vai definir muito esse confronto é se o Vasco vai ou não entregar a paçoca. Porque o Vasco entrega muita paçoca, como eu já falei aqui. Se o Vasco jogar sem entregar a paçoca, sem tomar erros individuais idiotas, o Vasco tem chance sim de conseguir se consagrar campeão no domingo. E pro Corinthians, quarta-feira é muito importante pro Corinthians. O Corinthians vai tentar buscar um bom resultado. O Vasco, com o Diniz, a gente sabe que não vai jogar atrás. Não vai ficar ali parado, recuado. Eu não sei qual estratégia seria melhor. Eu também acho que o Diniz não é louco. Talvez seja, talvez seja. Eu acho que ele não vai colocar o time do Vasco totalmente para frente, não sei. Mas também o Vasco não vai com a postura de ficar totalmente recuado. Igual falando, eu não tenho opinião sobre isso, se é certo ou se é errado. Tô dizendo o que o Diniz vai fazer. Ele não vai ficar recuado, ele não vai ficar parado lá. E eu já vi ali os influenciadores corintianos falando sobre a saída de bola do Vasco, é só apertar que entrega. Só que, muitas vezes, quando acerta também, quando o Vasco consegue quebrar a linha dessa linha de passe, aí sobra pro Ryan e sobra pro Andrés Gomes.
E aí num gramado onde a bola rola muito, igual esse gramado do Corinthians, é muito bom pro estilo de jogo do Diniz. Então, é um duelo interessante. Eu acho que o Corinthians é levemente favorito, mas não é um favoritismo tão grande. Eu acho que esse favoritismo do Corinthians é mais pelo histórico recente, é mais por ser um time também com um pouquinho mais de poder de decisão. Mas se você pegar por temporada, um é o 13º e o outro é o 14º do Brasileirão. Tem jogadores parecidos ali. E o Vasco se iguala com Ryan e Andrés Gomes. É isso, essa é a minha opinião. Então, o primeiro jogo vai ser muito importante. Quarta-feira, às 9h30. E o jogo de volta no domingo, às 18h30. E aí, o que você achou? Se você concorda ou discorda da minha opinião, deixa aí nos comentários o que você está achando. Custa nada, deixa uma curtida, comenta aí o que você acha, quem chega como favorito, se o Corinthians é realmente o favorito para essa final, se você acha que é o Vasco, se você acha que o Corinthians vai ganhar do Vasco com facilidade, se você acha que o Vasco vai conseguir ser campeão da Copa do Brasil e acabar com esse jejum de títulos. Deixa aí nos comentários e se inscreva no canal. Valeu!